Viva México, cabrones. Novo design, novas funções e novas possibilidades para seus resultados. É a inovação alinhada à sua performance e que ainda vai rentabilizar o seu negócio. Tenha acesso a relatórios com dados precisos sobre a evolução dos seus alunos e acompanhe tudo através de uma plataforma interativa e personalizada. Agora com o treino você tem toda a rotina dos seus alunos direto no seu celular. Treinos executados, frequência de aulas, além de um canal personalizado, onde você pode fortalecer a conexão com os seus alunos. O App Treino é super versátil e pode ser utilizado em aulas coletivas. Seus alunos agendam aulas como bike indoor, lutas e ritmos direto do app, e você tem todo o controle das turmas no seu celular. Quer mais vantagens? Então se liga! O Treino é o único app do país que pode rentabilizar o seu negócio. É isso mesmo! Você pode ganhar dinheiro com o nosso app. Quer saber como? Fale com um de nossos especialistas hoje mesmo. Treino, o seu diferencial começa aqui. Estamos no ar! Boa tarde! Tudo ok? Estamos no ar. Você acabou de assistir aí um lindo vídeo sobre o nosso aplicativo App Treino e aquela famosa hashtag que você já conhece, que a gente se envolve muito. Tanto que na última semana nós fizemos a primeira super semana e foi um sucesso. A gente recebeu aqui muitos feedbacks, muitas respostas de e-mail e eu fiquei muito feliz. E aí a gente resolveu fazer uma segunda semana então, já para você que está planejando 2020, já para você que está aí organizando um ano maravilhoso, que já está tirando a bunda da cadeira e começando a fazer, a realizar. Nós trouxemos 3 super profissionais, nós vamos trazer 3 super profissionais nessa semana. E o primeiro deles é a Cris Santos, para a gente falar sobre contratação, seleção de talentos, para você, como que você vai trazer os melhores para o seu time. Antes, é claro, aqueles 2 recadinhos que você já conhece. O primeiro deles é que quem faz essa live ficar rica, quem faz esse webinar ficar bacana é você que está aí do outro lado. A gente faz isso aqui para vocês, sem vocês não faz sentido. Então, participe, deixe aí os seus comentários ao lado, né, na caixa de comentários aí do lado. E para você não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo gratuito, inscreve no canal agora e já ativa as notificações, porque sempre que a gente entrar online, você vai receber o alerta do próprio YouTube e você vai poder assistir, acompanhar e ficar sempre por dentro, tá bom? Áudio ok, imagem ok, tudo certo. Aquele primeiro minutinho aí básico para as pessoas irem chegando. A gente sempre manda para quem se inscreve, né, o alerta aí no e-mail com o link da sala, manda também via Messenger. Então a gente vai fazer essa tarde uma tarde muito bacana de muito conteúdo. Cris, vamos bater um papo então? Vou te colocar na tela agora, pode voltar, porque a gente tá vendo eu. Aí eu queria ver, a gente quer ver você, ver se você consegue aí. Consegue? Só troca, tá aparecendo eu, tá vendo? Ixi! Deixa eu ver se eu consigo fazer por aqui. Eu tô vendo eu e você. Deixa eu ver o que aconteceu então. Tá vendo que tá aparecendo eu e você no cantinho? Vê se você consegue inverter isso. Clica em você 2 vezes aí. Não consegui. Então, peraí, deixa eu ver se eu consigo. Seu negócio. Não. Não. Quer tentar de novo? Chamar de novo, será? Vou chamar de novo. Então, pessoal, rapidinho. Já vou encerrar aqui com a Cris, já vou voltar. Opa! Só pra gente colocar ela na tela, né? Enquanto isso, você que tá chegando, já deixa nos comentários aí sua cidade, nome da sua academia, agora sim. Vamos lá. Aê! Agora eu vou te colocar na tela, Cris. Agora você tá me vendo grande? Todos nós estamos te vendo grande agora. Muito boa tarde, Cris. Eu tô te vendo grande aqui. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado boa tarde. pelas suas sempre muito solistas, sempre um carinho muito enorme
por nós aqui da Pacto. Muito obrigado pela disponibilidade. E já vou começar pedindo para aquela velha apresentação rápida, né? Para quem ainda não te conhece, a gente até brincou aqui nos bastidores antes de começar, né? Falei que se é que ainda tem alguém que não te conheça, né? Tem, viu? Mas bom, quem é a Cris? sou... Vamos lá. Quem é a Cris Santos por Cris Santos? Vamos lá. Cris Santos por Cris Santos. Eu sou a Cris Santos. Até outro dia ela brincando com a Patrícia Tótaro, ela falou assim, eu dei um nome lá para fazer alguma coisa, Cristina. Ela falou, nossa, quem é essa pessoa, né? Então, eu sou a Cris Santos, mais conhecida como Cristina. Eu sou profissional de educação física originalmente, né? Comecei a trabalhar no mercado de academia já faz bastante tempo como professora, né? Então eu sou da área. Acho que esse é o grande barato, né? O grande diferencial. Depois de um certo tempo de carreira, eu acabei entendendo que havia um nicho que eu entendi que eu poderia preencher e que era pessoas, né? Porque eu tinha um bom relacionamento profissionalmente falando com as pessoas, né? Uhum. Então eu falei, eu acho que eu estou vendo nisso um nicho. Aí eu fui estudar fora, né? Fiquei 3 anos na Austrália estudando sobre gestão de pessoas, comunicação de negócios, perfil comportamental. Voltei para o Brasil e me especializei mais ainda em gestão de pessoas, fazendo um MBA, coaching e tudo que você pode imaginar em termos de perfil comportamental, né? Neurolinguística, PNL, coaching, enfim. Só que sempre olhando para o mercado. Então a minha bandeira aqui o meu legado será deixar para o mercado de academia esse olhar das pessoas, né? Então, aqui a BrainFit, ela nasceu dessa vontade, né? Desse desejo de desenvolver talento, achar as melhores pessoas e conduzir a liderança no sentido de entregar melhor resultado para o negócio, seja para as pessoas ou seja para a empresa. Então, basicamente, o mote do negócio é esse, tá? Hoje a gente tem 3 pilares na BrainFit que a gente faz aqui, sem ordem necessariamente, mas a gente faz processo seletivo, e o nosso processo seletivo ele tem um diferencial que não é o processo apenas, né, mas ele é a interpretação dos papéis, né? Então eu entendo quem são as pessoas, o que elas querem e desejam, para saber se o que elas querem e desejam tem a ver com o que a empresa quer delas, antes de levar o candidato. Então é além do hunting, né? É um hunting, mas é além do hunting. Faço os treinamentos para qualificação das pessoas, então não adianta treinar gente que não gosta do que faz, né? Então os nossos treinamentos são voltados para os papéis das pessoas nas empresas, né? Não é qualquer treinamento, qualquer tema, né? Porque para isso existem outras fontes de treinamento, né? Treinar por treinar, você pode fazer isso via outras fontes, né? E a consultoria de negócio. A consultoria de negócio da BrainFit, ela tem o viés da gestão das pessoas, porque a gente entende que sem gente a empresa não anda, né? É verdade. Então a gente não precisa... existe CNPJ sem CPF, né? Exatamente, não adianta. CNPJ sem CPF não tem coração, né? Então precisa das pessoas fazendo a roda girar. Só que não é qualquer pessoa, né? Então a gente está falando de pessoas bem desenvolvidas, bem trabalhadas, engajadas, com vontade, afim. E isso quem faz somos nós, né? Então é a gente, como gestor, que desenvolve a vontade do cara estar ali, fazendo da empresa um lugar legal para se trabalhar. Então são esses 3 pilares: treinamento, recrutamento e consultoria de RH. Bacana, show de bola. Sou suspeito para falar. Creio que seja o 3º ou 4º webinar que a gente faz com você, né? E sempre sucesso, né? Então, enfim... A gente se encontra nos eventos, já tive a oportunidade de participar de umas 3 palestras suas, então, realmente, o seu conteúdo. E o principal é que você atua, né? Você não fala só teoria, coisas que você estuda. Além de estudar muito, que você é uma pessoa que estuda muito, seu currículo é invejável, você atua. Então, assim, quem tá no campo, né? Quem põe a mão na massa, quebra todas as objeções, todas as barreiras possíveis, né? Conhecimento sem ação é papel. Exato, exatamente. Não adianta, entende? Então, assim, não tem graça. É muito chato. Eu tô escrevendo até um texto, antes da gente entrar aqui no web, né? Assim, você fala, né? Você estuda... É minha obrigação, sabe, Tibério? É minha obrigação fazer bem feito. Pelo menos o bem feito que eu sei fazer, entende? E para isso eu preciso de gente que sabe mais do que eu para me ajudar. Então eu vou atrás de gente grande, né? Claro. Da filosofia aos caras mais modernos, então, para poder ajudar, me apoiar e apoiar quem tá afim de me ouvir, né? Tava até escrevendo um texto sobre isso.
sobre quanto é chato você saber coisas e não poder pôr em ação aquilo que você sabe, né? Imagina. É isso aí, pessoal. Ó, só por essa introdução, então, vocês já estão vendo como vai ser bacana esse papo de hoje, como vai ser legal esse conteúdo. Deixe aí nos comentários, então, as suas sugestões, as suas opiniões, as suas dúvidas, principalmente. Nós faremos questão de responder todas possíveis, né? E, Cris, é com você, então. Pode começar o conteúdo. Fique à vontade, a casa é sua. Tá, ótimo. Bem, eu digo sempre que todo professor ele precisa de pergunta, né? Então eu desejo que cada um de vocês que esteja assistindo, até você mesmo, Tibério, se tiver algo que você queira perguntar ou falar. Só uma pergunta que eu não fiz logo de início. Quanto tempo nós temos? Só para eu me balizar? 40 minutos, né? Vamos fazer em 30, 40 minutos para, né, ficar bacana. Tá bom. Tá, mas assim, geralmente a gente tenta colocar 30, 40 minutos, mas nos últimos aqui a gente tem ultrapassado porque o assunto tá tão bacana e tem tanta interação, né, que vai indo. Mas 30, 40 minutos. Tá legal. Bom, olha, a primeira coisa que eu queria conversar... O nosso tema aqui são os 5 principais pilares ou 5 principais passos que vai fazer com que um processo seletivo na sua empresa seja saudável. Eu recentemente recebo com bastante frequência donos e gestores que me perguntam como é que eu posso fazer um processo seletivo bem feito na minha academia. E eu brinco com eles, eu falei, se você quiser fazer bem feito, você tem que me contratar. Mas se você quiser errar menos, estão aqui alguns 5 passos básicos para te ajudar a não a cometer menos enganos, né? A gente, em processo seletivo, você sendo dono, você acaba ficando muito refém daquilo que você precisa em detrimento daquilo que você quer. Então, não adianta você querer um tipo de pessoa e você precisar de outra. Então, o processo seletivo, ele é uma técnica, né? Ele é uma estratégia, ele é um método, e que a primeira coisa que você tem que pensar é que você não pode ficar refém de ter que preencher uma vaga simplesmente porque ter que preencher a vaga, tá? E eu falo que são 5 passos nessa aula, né, nesse bate-papo aqui, mas não são 5, são 6, né? Porque o primeiro passo, o passo A, o 1A, né, que deveria ser o passo, você tem certeza que é você que quer fazer isso? Essa é uma pergunta, assim, que você precisa parar e pensar, sabe? Eu vou dizer por quê. Processo seletivo, como todo método e todo processo, ele tem que ser muito estruturado, como todo passo, todo processo, ou seja. Se você não tiver uma estrutura legal, saber exatamente o que você quer, o que essa pessoa vai fazer, qual a expectativa que você tem, quando você for começar o processo seletivo, você vai se perder. Por quê? Porque para se decidir em fazer processo seletivo, e você normalmente, quando você se decide no desespero. Eu vou falar assim, 99% das pessoas que me procuram querem o preenchimento de uma posição para amanhã. Isso não acontece. Então, quando você se decide, é porque você já está com a corda no pescoço, com a água no nariz, e você fala assim, nossa, eu preciso achar alguém. Aí você pega qualquer um, né? Você pega aquele que pode, não é aquele que tem juízo, né? Você pega o cara que está disponível. E isso é uma coisa muito ruim. Fora que o processo como um todo, ele vai te tomar uma coisa chamada tempo. E eu acho que você, dono e gestor, que é gestor e trabalha, sabe que tempo é caro. O teu tempo é muito caro. Então, assim, fazer processo seletivo vai cobrar de você uma coisa que talvez você também não tenha, que é poder analisar as pessoas. Aí você vai embarrear o processo porque você não vai ter tempo de analisar e a tua academia vai ficar andando naquela bagunça, gente querendo fazer tudo até você achar uma pessoa ruim. Outra coisa que você precisa pensar antes de se decidir em fazer processo seletivo. Realmente é necessária ou a troca, ou a substituição, ou a contratação? Tem que pensar bem, porque colocar gente nova pode dar ruído na empresa. Não colocar gente nova pode manter a empresa estagnada. Então tem que fazer uma análise de saber se de fato você precisa de uma pessoa. E por último, né, assim, que eu acho que é o mais importante, é você ter a melhor escolha. É uma aventura o processo seletivo, eu digo, né? Você ter a melhor escolha, saber que aquele cara que você vai escolher é o cara que vai fazer diferença na sua vida. E necessariamente a gente que faz processo também, a gente não está
impune a isso, a gente acaba contratando gente que não dá certo, claro, acontece, entende? Por uma série de fatores. A gente tem pouco turnover, né? Mas acontece. Então, assim, são algumas questões aí que eu acho que você tem que se perguntar antes de se decidir por um processo seletivo. Legal. Aí é o primeiro passo. Então, o passo A foi aquele que eu falei agora, se de verdade você quer e precisa do processo. Já nesse ponto, então, Cris, deixa eu só fazer um complemento assim, do item 1. Pra gente desmistificar, digamos assim, né? Esse é o 1A, tá? Porque tem o 1B. Ah, você quer terminar um B, então? E eu faço a pergunta? Não, o ponto 1, é porque eu brinquei, né? Eu falo que são 5 passos, mas na verdade são 6, porque esse é o 1A. Não, tranquilo. O 1A é o cara, você ter realmente certeza de que você quer, precisa e vai valer a pena fazer sucesso na tua academia. Ponto. Esse é um A. O 1B, que seria o passo 1, então, né? Descrever bem a persona. Muito bom. Que eu acho que aí vamos entrar em processo já, tá? A primeira coisa é você. Realmente você quer? Ok. Quer fazer o processo? Então vamos começar. Passo 1. Quem são as pessoas que você quer ter no seu time? Então, se você não souber descrever bem um cargo, você corre o risco de contratar errado, mas muito. E não adianta você dizer, eu quero um cara que vende, eu quero um vendedor. Tá bom, você quer um vendedor, mas não é porque ele deu certo na academia do vizinho, e aí eu vou nichar, vou falar de mercado fitness, tá? Não é porque ele deu certo na academia do vizinho, ou ele vem de uma história de venda muito empoderada em outros setores, que ele vai chegar na sua academia arrasando. Ele não vai. Porque cada empresa tem um CNPJ, e cada CNPJ tem a sua personalidade, é igual o CPF. A empresa ela tem uma característica, que quem imprime essa característica é o ambiente. E esse cara pode ser o melhor, o cara mais ferrado que tem no mercado como vendedor. Vou falar de venda porque venda é pragmática. Mas não significa que ele vai dar certo no teu ambiente de trabalho, entendeu? Então você tem que saber exatamente o que você quer do cara, por mais óbvio que seja. E aí tem alguns... Pode falar. Se esse colaborador, possível colaborador que você está contratando, ele encaixa nos seus valores, nos seus propósitos, né? Cara, tem uma série de variáveis, eu até te falo assim, né? Tem uma série de variáveis que você pode fazer na hora de descrever o cargo. Claro, perguntar... É legal quando você faz um processo seletivo, onde você pode associar a sua missão, visão e valor da tua empresa com a missão, visão e valor do cara que está sendo colocado ali. Vagas que não são tomadoras de decisão, embora todos tomem decisão na empresa, tá? Da pessoa estratégica, né? Oi? Você diz que não tomam decisões estratégicas. Estratégicas, mas de uma certa maneira todo mundo acaba tomando decisão dentro da função que faz, independente da hierarquia, tá? Mas cargos que são abaixo de coordenação, supervisão, necessariamente eles são cargos que têm uma corresponsabilidade no direcionamento da equipe um pouco diferente, né? Um pouco menos de menor influência dentro do ambiente como um todo. Então é mais comum essas pessoas não precisarem fazer tanto esse tipo de alinhamento, embora seja muito estratégico. Mas é fundamental, cargos de gestão, seja ele de qual nível for, que eles sejam alinhados com a perspectiva da empresa, sim, com a missão, com a visão, com o valor. E aí, na hora de descrever cargo, tem alguns pontos que eu acho que são fundamentais, que todo mundo precisa saber e ter na empresa. Então, toda pessoa que for trabalhar para você, ela precisa saber qual é o seu horário de trabalho dela, qual é a carga horária, quais são o salário dela, se trabalha de sábado, se tem comissão, qual é a conta dessa comissão. Você não pode contratar um cara sem saber, ele não pode entrar aí e não saber variavelmente o quanto é isso, em média, quais são os benefícios, qual é o nome do cargo, porque a nomenclatura do cargo influencia na motivação do colaborador. Eu não sei se você sabe disso.
Mas às vezes o cara não, a nomenclatura do cargo faz sentido para ele, entende? Sim, sim. O grau de instrução, aonde que ele vai atuar, qual é o setor dentro da academia, porque acontece muito do candidato começar a trabalhar na sua empresa e você mudar ele de cenário e ele se perder, e é comum isso, tá? Se você tem algum limite de idade, isso tudo que eu tô te falando é prévio, quer dizer, você já tem que saber disso, porque a hora que chega o currículo para você, você nem olha para aqueles que estão fora desse quadrado que você desenhou. Então, a descrição de um cargo é a primeira estratégia que você tem que ter muito bem definida de quem você quer ver dentro da sua empresa. As principais atividades que esse cara vai fazer e as principais habilidades. Tem uma coisa, Tibério, que é importante, galera, que é importante. Não se pode ter tudo na vida. Se não é assim com marido e filho, você imagina com o candidato. Caramba. Entendeu? Não dá. Você não pode querer ter um cara com 15 competências master. Você não pode. E tem uma coisa até que eu falo isso quando eu dou essa aula, que é assim, a gente baliza muito os nossos colaboradores aqui no Brasil, porque o brasileiro ele tem essa questão de fazer uma coisa, né? Ele não é um cara que acumula função. Se você vai nos Estados Unidos, por exemplo, tem colaborador lá, né, funcionário, que faz 5, 6 coisas diferentes. Eles são mais híbridos. A gente não tem muito essa cultura. Se é errado, se é certo, eu não quero nem entrar nesse mérito, porque também eu acho que competência a gente é que desenvolve. Competência a gente é que desenvolve nas pessoas, tá? E elas vão sim se engajar mais ou menos à medida que a empresa faz sentido para ela. Mas não adianta você querer ter 2 personalidades que são praticamente incompatíveis na mesma figura. É mais difícil. É legal você nichar o colaborador, do mesmo jeito que você nicha o teu negócio. É legal. Você entendeu? E aí eu tô falando, por exemplo, cargo de vendedor, que é uma coisa super legal. O vendedor, a gente tem 3 perfis diferentes de vendedor. A gente tem o vendedor que é mais hunter, que é um cara que prospecta, mas eu estou usando o exemplo de vendedor, tá? Mas isso pode funcionar para a empresa como um todo. Sim, claro. Então, por exemplo, as pessoas, elas têm os perfis mais macro, que são os caras que são mais agressivos, que vão atrás do cliente, que buscam o cliente, que são os hunters. Tem aquele cara que cuida mais do cliente, que a gente chama de farmer, que é o cara que é o pai da criança, que é o cara do onboarding, de implantação, de demonstração, essa linguagem você conhece bem aí, né? Sim. Tá falando nossa língua. Então, assim, cara, são esses caras que depois que alguém trouxe para ele ele vai cuidar, né? É o farmer, né? Ele vai cuidar do ambiente. E tem o cara que é closer, que é o cara que fecha contrato. Então, por exemplo, Cris, eu vou até falar de mim, assim, eu sou uma pessoa super agressiva para trabalhar, para palpar toda a obra, sou super hunter, vou atrás, né? Se você me puser sentada numa mesa para tentar fechar um negócio e ficar negociando demais com o cara, na terceira dúvida do cara eu falo para ele, qual é a parte do que aqui é legal você não entendeu? Eu não sirvo para fechar. Entendeu? E o que acontece nas academias é que a gente tenta buscar esse modelo híbrido na hora que a gente descreve um cargo. E é um baita erro isso. É uma baita erro estratégico mesmo. Então é legal você saber exatamente que tipo de perfil que você quer. Isso na descrição do cargo. Claro, o que eu associo a isso? Perfil comportamental. Eu também, na descrição do cargo, é legal que você conheça de ferramentas ou metodologias de análise de perfil. Então, por exemplo, a gente usa muito DISC, o mercado de fitness usa muito DISC, a gente tem aqui até umas parametrizações que a gente aplica em todos os candidatos, né? Uhum. Então, eu sei e tem lá embaixo quais são as competências que esse cara tem dentro do perfil dele. Então, eu, por exemplo, tenho essa competência de buscar, né? De abrir novos negócios, de gostar muito do resultado e tal, né? Mas se você não estiver precisando de um cara desse, se você me contratar, pode dar erro, né? Verdade. Então, é legal que você tenha isso bem estruturado. Então, esse aqui, particularmente, foi o primeiro passo, tá? Bacana. Fechou então, um A e um B, né?
Um A e um B, exatamente. Aí. Então deixa eu fazer duas pontuações. Primeiro, eu vou colocar na tela aqui. A Cris está disponibilizando um material gratuito para vocês, muito bacana, que são os 5 principais cargos nas academias. Então tá na tela, tá aparecendo na tela aí. Claro, não vai lá agora, né? Acompanha com a gente aqui. o webinar primeiro. É Cris Santos B de Brasil, F de Fitness, né? De Brain Fit também, que é o nome da empresa dela, tá na tela. E aí você vai ter acesso a esse material, ó. Os 5 principais cargos nas academias que tá aparecendo na tela para você. Uma descrição de cargos e salários simplificada para empresas do setor fitness. E eu deixei nos comentários também o endereço para você fazer o download. Então tem gerente de unidade, supervisor de vendas, recepção, consultor de vendas, coordenador técnico, professores, estagiário de educação física e coordenador administrador financeiro. Tá aí, nos comentários. Esse é o primeiro ponto, então corre lá e faz o download depois, porque é um material muito rico e tá disponível gratuitamente para vocês. Segundo ponto que eu comecei a falar aquela hora, Cris, que é sobre desmistificar, e você falou, o primeiro ponto é decidir se você quer, né, pegar essa bomba aí pra você, digamos assim. É você mesmo que vai fazer isso? Você quer, você tem conhecimento, você tem tempo, né? Você vai fazer da maneira correta? Aí eu queria saber o seguinte, como tomar essa decisão, Cris? Eu tenho que ter o quê? Dinheiro? Eu tenho que ter coragem? Ajuda a gente nesse ponto. Ajudo, e é tão bom esse papo, tem certeza que vai precisar meia hora, não dá pra ser só esse? É assim, Tibério. A gente tem uma fala que eu não gosto, mas eu vou falar, tá? Tá bom. É você saber se funcionar essa vaga. O quão importante essa vaga que você... Se essa vaga está disponível, ou é porque você tem uma demanda corporativa, você tem uma demanda na sua empresa, você precisa de alguém que faça uma determinada função que não está funcionando, ou de alguém que precisa repor alguém que esteja aí que não esteja dando resultado. Tem uma coisa que é legal, experimenta você manter o seu colaborador, o seu funcionário por muito tempo na sua empresa, por medo de que ele te troque por alguém, ou por medo que se ele sair, ele vai levar teus alunos. Agora experimenta manter ele aí, para você, o cara que não está dando resultado, o quão ruim vai ser para você. Quer dizer, manter o cara que não está produzindo, que não está mais engajado, que não está mais afim, é caro para você. É isso que eu não gosto de dizer. O profissional caro é aquele que não faz mais sentido, nem para ele, nem para você. Porque não fazendo sentido para a tua empresa e não fazendo sentido para ele, não faz sentido para o teu cliente. Você não é tão ingênuo a ponto de achar que esse cara que está triste trabalhando para você, teu aluno não percebeu. Impossível. Então, na dúvida, demite. Essa é a fala, tá? Na dúvida, em gestão, a dúvida para mim é não. Entendeu? Então, em gestão, dúvida é não. Tá na dúvida, demite. Existem pessoas que são competentes, a fim de trabalhar. Você não vai ficar refém. Você está muito mais refém segurando uma pessoa por medo. Então, eu acho que é o ponto 1 da tomada de decisão. Preciso fazer o processo. Qual que é o outro passo? O desligamento propriamente dito e substituí-lo. Não espere que você vai substituir por alguém que vai chegar chegando fazendo tudo o que precisa. Não adianta, você tem que pegar na mão e fazer o que é uma estratégia no mercado corporativo em geral, uma estratégia chamada onboarding, que nas empresas de software, como a Pacto, por exemplo, tem isso. Mas nas academias não tem, e eu tenho sugerido que as pessoas tenham esse cara que faz o bem-vindo a bordo para novos colaboradores. É uma estratégia de RH isso. Uhum. Tá? Então, assim, na dúvida você demite e não tenha medo de trazer alguém novo, porque esse alguém novo, além de vir com novas coisas, ao contrário do que muito dono pensa que esse cara vai vir com vício. E não vem, ele pode vir com outro olhar. Sabe aquela história que santo de casa não faz milagre, o de fora pode fazer? Entendi, legal. Então são esses dois olhares assim que você tem que... Sim, vou fazer, vou trocar, vou demitir. E não ter medo de mandar embora, tá? Então, no final das contas, então, demora para contratar, faz muita seleção, contrata certo, não é isso?
e seja rápido para demitir aquele que não está. Puta, Então, no final das contas, Cris, deixa eu ver se eu entendi mesmo, assim, quem está nos acompanhando, deixa nos comentários também se entendeu assim. O lance é mais caro você manter e ficar com um time que não dá resultados do que você contratar uma empresa, contratar a Cris, por exemplo, que é profissional, para fazer essa seleção. No final das contas, a conclusão é essa. Porque assim, é muito mais assertivo você fazer com técnica. Uhum. Porque eu ou qualquer outro, tá, Tibério, que minha ideia não é vender nada, é só, né? Mas assim, o olhar técnico eu vou trazer para você aquilo que você precisa, em detrimento daquilo que você quer. Porque o que você quer não está funcionando. Entendeu? As pessoas precisam dar resultado nas empresas. Se elas não estão dando resultado nas empresas, é porque elas não funcionam mais, perdeu-se o sentido. Claro que para você chegar nessa decisão é porque você já avaliou, já cobrou, já auditou, já verificou, já concluiu, já pediu. Porque tem uma outra coisa. Um funcionário infeliz, e eu vou usar o termo infeliz para entrega do resultado, porque não é legal a pessoa se sentir... É frustrante uma pessoa saber que está aquém daquilo que ela poderia. Você entende? Isso impacta na empresa como um todo. As pessoas, os funcionários se sentem mal, porque eles falam, pô, o cara não está fazendo, não está feliz, não está legal e está aqui ainda, então eu posso tudo. Então isso também impacta muito negativamente na tua cultura. Entendeu? E aí, se você traz um cara qualquer, dá um baita ruído. Então, para fazer o processo seletivo, você tem que decidir quem você quer, o que você quer e se você precisa de fato e os prós e contras de manter ou de demitir. Não, com certeza não vale a pena manter gente infeliz na empresa. Ponto. Tá na hora de trocar. Quantos? Não sei. Normalmente, quando você vai apertar a gestão, muita gente espana, né? Porque a acomodação é inerente ao ser humano, né? O ser humano se conforma com as coisas e ele vai levando. Famosa zona de conforto. A zona de conforto é um perigo, né? Assim, mas, enfim, pode ser chamada de zona de conforto, sim, que todos nós temos, né? Fechou. Então vamos lá. Esse foi o 1, né? Então vamos pro segundo agora. Um A e um B. Fique bem claro, um A e um B, vamos pro 2. O 2 é o recrutamento. O processo seletivo, ele se compõe em 2 etapas. Recrutar e selecionar. Para que você recrute, você precisa saber o que você quer. Então você descreve o que você quer e tem em mãos a ideia do cara que tem que estar aí. Levando em conta todas as dúvidas que a gente acabou de falar. Recrutamento. Recrutamento é um processo operacional. O que significa isso? Que eu vou abrir é que nem funil de lead, igualzinho. Eu vou abrir um funil grande, com uma bocona grandona, para atrair candidatos. É o processo de atratibilidade de pessoas. Aqui, dentro desse meu funil, vão cair 1000 pessoas. 500 pessoas, dependendo da qualidade da tua captação, né, que a gente chama. Então, o recrutamento é a parte do processo seletivo, que ela é a mais operacional, composta da descrição e da ação de recrutar. O que é essa ação de recrutar? É aonde você vai, depois que você definiu tudo isso, montar o teu kit de recrutamento. O que é o kit de recrutamento? São todas as chamadas. Então, por exemplo, aonde que eu vou disparar? Quais são os portais? Quais são os bancos? Eu tenho que montar um e-mail de chamada, eu tenho que montar um e-mail de confirmação, eu tenho que montar uma landing page. Se você tiver, por exemplo, as ferramentas de funil, é legal você usar para processo seletivo, baita dica, atenção, hashtag. Isso aí, você monta um landing page para atrair candidato. O ponto é aonde eles estão. Que essa é a grande sacada. Por exemplo, eu tenho banco próprio. Uhum. Entende? Mas eu faço isso há 18 anos. Então, assim, é pro fitness. Então tem uma diferença. Né? E com a sua experiência, onde o nosso ouvinte aí que está acompanhando pode talvez ter mais sucesso? Faculdade? O que você tem visto? Área técnica, eu vou dizer assim, a área técnica, faculdades são legais se for estagiário, né? Uhum. Professor não é aí. Redes sociais funcionam muito bem. Então, Instagram, YouTube, LinkedIn. Eu gosto muito do LinkedIn, mas eu uso a ferramenta do Recruiter, né? Que é a ferramenta profissional para headhunters, né? Uhum. E que eu não acho que vale, porque ela é cara, né? Sim, sim.
Então Aí seria para quem trabalha mesmo na área, né? o Google também te oferece, né? Você pode disponibilizar a tua vaga e o Google também aparece, te traz candidato. Hoje a ferramenta Google também traz. O problema é o funil. Quem vai afunilar? Entendeu? É você. Verdade. Então, de 1000, você precisa de uma vaga. É uma posição só que você tem que preencher. Uma posição. Uma posição veio 1000 currículos. Vamos falar de 500, que é normalmente o que acontece, tá? Vieram 500 currículos. Você chegar no funil em que são 3 para uma posição, até para você escolher entre 3, que é a praxe, você perde 10 dias só olhando o currículo. Chega uma hora que você não consegue. Tem que pôr uma pessoa só para fazer isso para uma vaga. Uma mão de obra do caramba, né? Baita mão de obra. Aí, por exemplo, fora tudo isso, são vários canais. E tem mais uma coisa. Hoje, o mercado corporativo como um todo, eu acabei de vir da Startse, sabe? Aquele evento que tem, eu vim do RH, né? Eu fui fazer lá. E assim, existem hoje plataformas de tecnologia que são, inclusive a Brainfit já está construindo a própria, né? Tá, plataforma, que são onde você disponibiliza a vaga, o candidato, as entrevistas elas não são mais presenciais, elas são todas virtuais. A Brainfit já faz isso. Entendeu? A gente não precisa do contato com o candidato, a gente faz tudo virtualmente. É a última perguntinha, a cerejinha do bolo que eu olho pro cara. Que legal. Até lá, eu não preciso. Legal. Isso reduz custos, né? E tempo, né? Imagina. Muito bom. E aí a gente vai afunilando e trazendo ele para um ambiente que esse cara vai dando, a gente chama de match, né? Ele vai, ou fit, né? Em RH a gente usa o fit, né? O fit, perfil fit, né? Perfil fit, função fit. E em RH, tá? Isso não tem a ver com fitness. É que fit é de na medida. A Brain Fit é de fit na medida, tá? Não é só do fitness. Então, aí você vai afunilando e vai buscando o cara que mais fit com aquilo que você a gente usa muito isso também no Insight Sales, né? No processo de vendas. Se o cliente tem fit, o que é o fit? Ele é o decisor, tá no momento de compra, né? Isso aí. Muito legal. Isso aí. A gente usa aqui essa estratégia para definir a persona. Então, e aí quando você faz o recrutamento, você tem que saber fazer esse funil. Cara, e é uma operação gigante, porque imagina a quantidade de e-mail que chega. Candidato, eles são implacáveis quando ele tá afim. Eu até gosto, tá? Mas tem candidato que manda meia-noite domingo mensagem. E você, como recrutador, você não pode não dar resposta, porque ele fica magoado, entendeu? Fora que você tem que saber lidar com os caras que não tem fit. E aí o cara que não tem fit com a vaga, você desclassifica, né? Na verdade, o termo que a gente usa aqui, porque a gente toma muito cuidado com assédio moral, né? Então a gente desclassifica por causa do perfil e não por causa da pessoa, né? Por causa dos matches que tem que ter, dos filtros que a gente vai jogando. E aí e-mail de chamada, as artes, o landing page, as redes sociais, os grupos. A gente faz vaga fora, né? A gente faz vaga para Emirados Árabes, a gente tem vaga fora do Brasil. A entrevista aqui é em inglês. Entendeu? Então, assim, são funis que isso é funil. Tudo é funil. Para chegar no cara. Tanto que eu demoro. Tem vaga que eu demoro mais do que outras, porque se o cara não tem, não adianta. Tudo bem que o perfeito não existe, mas faltar alguma competência que seja muito fundamental também não é legal. Eu não sei se deu para entender. Então, esse passo número 2. E o currículo também, né? Porque o currículo é o melhor dos mundos, né? O cara escreve o que ele quiser. Hoje não existe mais isso. Tá? Hoje as pessoas estão um pouquinho mais atentas. Inclusive na própria Brainfit, que aí é uma dica que, sei lá, se vocês quiserem ver, mas na própria Brainfit a gente tem um ambiente que o cara... Tem gente que não sabe nem fazer o seu próprio currículo, tá? Isso é uma coisa bem... eu digo que é meio triste, assim, o cara não saber escrever um currículo. Então a gente monta uma estrutura para ele. A gente monta o timbrezinho, aí vai, né, lógico, vai modelinho
o modelo Cato, né? Vai com o timbre da Brinkfit, enfim, né? A gente monta e ajuda o cara a escrever bem o currículo, né? Senão é muito ruim chegar um currículo lá para o cliente falar, nossa, mas está mal escrito, está com erro de português. Quando a gente consegue, a gente faz esse filtro, tá? Então, eu acho que tem que tomar alguns cuidados na hora de analisar currículo. Por exemplo, vaga de marketing. Eu até fiz recentemente uma vaga de marketing para um cliente meu aí, e a minha cliente olhou, né, a gestora olhou e falou, nossa, mas esse currículo de marketing, o cara parece um currículo feito no Word, assim, simplão, sabe? Uhum. E eu falei, pô, e o cara sendo do marketing, ele podia fazer uma estrutura mais, assim, arrumadinha e tal, mas o currículo pode dizer, sim, coisas do candidato, você só tem que tomar cuidado com o que você está vendo ali. Não sei se ficou claro. Então, Perfeito. O recrutamento é um grande funilzão. Bacana. E todas as etapas, só que ele tem mais degraus, mais filtros do que teria o de lead convencional, de lead de venda que a gente fala, né? Então, assim, a vaga é uma venda, né? Sim, claro. Você está vendendo a sua empresa para um colaborador, né? É o cara que... E se você quer realmente ter talentos, bons talentos, você tem que saber vender bem a sua empresa. É isso. Tem que começar aí. É a primeira boa impressão, é a chamada. Bacana. Ok, 1A, 1B, 2, vamos pro 3 então. 3 agora. O 3, aí sim são as chamadas e as confirmações. O que o candidato vê e ouve? Ó, não é tudo. O que interessa para um candidato? Se coloca aí no lugar de um candidato. O que interessa para ele? Saber quanto ele vai ganhar, saber se ele tem plano de carreira, saber se a empresa é idônea. Por exemplo, muitas empresas soltam vaga sem ter. Isso é, por exemplo, eu posso fazer isso porque eu preciso de currículo, eu preciso de candidato. E eu aviso, a vaga já foi fechada, mas ela fica aberta para o ambiente da web, porque sempre tem vaga. Eu sempre tenho. Então, eu sou uma empresa que faz isso. Agora, você que é uma academia, ou é um estúdio, ou é uma empresa, né? A própria Pacto, né? A gente acabou de fechar uma vaga aí para vocês. É verdade. Então, assim, vocês não podem ficar soltando vaga sem ter, que queima a marca. E o candidato tá ligado nisso. A gente recebe aqui muitos candidatos, porque vocês, os donos e gestores, né? Eu tô falando para vocês estão olhando um único ambiente. O candidato não, eles estão olhando, é que nem cliente. O candidato tá olhando vários. E ele vai aonde dá mais match para ele. Entendeu? Então, tudo bem, é importante você saber o que você quer, mas o candidato tem que saber onde ele vai botar o burrinho dele. Ele quer saber se ele pode amarrar ali, entendeu? Então, a qualidade da chamada influencia, a qualidade da descrição do cargo influencia, tanto para o bem quanto para o mal. O que significa isso? Se for uma chamada muito grande, eu tenho uma tendência a Noara me chama de blasé. Eu tenho uma tendência a descrever muito a vaga, porque eu morro de medo do cara ficar com alguma dúvida, entende? Sim. E eu já acho que isso é um filtro. Então eu jogo pro mundo tudo que ele quer, que eu acho que ele precisa ouvir. E como eu tenho esse perfil mais assim, o blasé eu achei ótimo, é uma baita de uma boa explicação, eu tenho mesmo isso aí, eu acabo colocando coisa demais e o cara acaba não lendo. Então é legal. Vamos trocar por metódica, vai. Metódica. Cuidadosa. Então, assim, eu tenho essa coisa de querer deixar muito claro as coisas, né? E às vezes é muito mais, o mais é ruim. Então é legal você enxugar. Sempre acompanhado de uma postagem bonita, uma arte legal, e o canal onde o cara pode se inscrever. Gente, não fica bravo com o candidato quando você diz assim, mande o seu currículo para o rh@xfit.com.br. Não fica bravo com o cara, porque ele vai te ligar, ele vai mandar no canal direto. Ele não obedece, ele não entende que o mundo virtual funciona. E eu vou dizer uma coisa, para as academias não funcionam realmente, tá? Os canais de contato das academias precisariam ser melhores, mais assertivos, mais eficazes nas devolutivas e nas respostas.
Então, essa chamada, a qualidade da chamada, a maneira como você atrai o cara, faz muito sentido. Quando você for finalizar o processo, então tá, você tem lá, sei lá, 30 currículos para uma vaga, e se você for fazer um processo, e depois a gente vai entrar no quarto passo, que são as entrevistas, tal, né? Mas se você for fazer um processo de de um grupo, você tem que fazer as confirmações, né? E você sabe que a hora que você faz confirmação, todo mundo diz que vem, aparece 20%, né? Ilustre. Acompanhando a gente, não precisa desesperar, não. É normal, acontece no Brasil inteiro. Acontece no mundo, tá, no mundo gente? inteiro. Olha, eu fiz entrevista com o pessoal, eu fiz umas meninas da Rússia e umas meninas da Espanha para essa vaga de Abu Dhabi. Vocês vão ter uma ideia, olha só. E assim, eu marco entrevista via Skype, né? Ou Zoom, ou qualquer plataforma. E, puta, eu tomei bolo. Entendeu? Então, assim, eu acho que assim, a gente não precisa ficar frustrado, não, porque são pessoas, e não adianta dizer que isso é chato, porque é inerente ao ser humano, vai acontecer, esteja você preparado para isso, tá? Aí faz um texto legal, sabe? Olha, aqui é da Academia X-Fit, a gente recebeu o seu currículo, gostaríamos de marcar uma entrevista com você, nossa seletiva será no dia tal, você gostaria de comparecer? Clique aqui, confirme. Aí depois manda um e-mail de confirmação, olha, você manifestou interesse de participar do nosso processo seletivo, que vai ser amanhã, tipo 24 horas antes, que nem consulta médica. Então, assim, precisa funcionar. Aí o candidato começa a sentir firmeza, entendeu? E aí ele fala, pô, legal, pra caramba, gostei, é isso. A empresa é comprometida com o processo seletivo, então ela vai ser comprometida comigo, né? Com certeza. E tem mais uma coisa, depois dessa chamada, que aí vai vir os outros 2 passos, né? Mas enfim, sempre você tem que ter nesse kit de chamadas uma devolutiva negativa da desclassificação. Entendeu? Sim. Então, assim, o candidato que foi aprovado, ele recebe um e-mail de aprovação, pô, que legal, e o candidato não aprovado também. Entenderam? Então, assim, vocês não podem deixar candidato sem resposta, seja pelo sim ou pelo não, tá? Aqueles que não são fit com a tua vaga, com a posição que você tem, eles próprios já estão acostumados, tá? Inclusive, é importante vocês saberem que, por mais especializado que a gente seja, sim, existe currículo pra gente que vem da Cato, da InfoJob, da Manager, LinkedIn, YouTube, Twitter. A gente está em todos os ambientes. A diferença é que a gente tem banco próprio também. Boa. Que a gente só faz os filtros, entendeu? Então, a nossa grande diferença é a especialidade. Mas não significa que eu achei, tem cara que eu coloquei em academia, que eu achei, que o jeito que eu capto é diferente. Os filtros, a ferramenta utilizada são diferentes, entendeu? Para chegar nesse cara. Tá então não se espante. Porque teve cliente que falou assim para mim, falou, pô, mas você trouxe o cara, ele é da Cato, para fazer da Cato fazia eu. Aí eu falei, não, você tem razão, o problema é que você não faz só isso, eu sim, né? Então ele chegou para mim e não chegou para você. Entendeu? Então esse seria o terceiro passo, que são as chamadas, a qualidade da chamada e aonde você vai divulgar. Gente jovem gosta de mídia social. Então ele funciona, Instagram. Tanto que a gente construiu um Instagram só de vaga, que é o RH Fit. Opa, qual é? Deixa eu colocar na tela. RH Fit, eu acho até que você já me fez um linkzinho. Fizemos. Fit.vagas. Tá dentro vagas. do Instagram. Pronto, eu vou deixar na tela. Obrigada. Tá a gente tem as vagas lá, a gente vai postando. E no site, né? No site tem bastante vaga também. O site tá novo, né? A gente mudou o site agora recentemente, eu tô ainda testando as ferramentas. E como sou eu que tô testando, peço paciência. Porque eu sou aquela pessoa... né, eu sou a hunter, eu não sou a closer, né? Então eu tenho que olhar para isso. Eu tava dando uma olhada no seu site, achei muito legal. Agora você também com cursos e treinamentos online, né?
Tenho. Show, Eu tenho uma bom. parceria com a escola online da Thaís, né? Aham. Então, fitness, mas eu tenho os meus próprios cursos, que agora, daqui a pouco vai sair algumas coisas aí novas que eu tô preparando para 2020. Muito bom, muito bom. Então Eu tá acho- aí. Um A, um B, Posso 2 falar e um 3. Hã? Posso falar outro negócio? Rápido? Claro! Spoiler, spoiler. Acabou de sair meu livro sobre liderança nas academias, livro físico. Caramba, que legal. Cadê a capa? Tem aí? Tá. Não, porque na verdade eu mandei a prova de volta para gráfica, porque ele veio com uma. Eu mando depois a foto para você ver. Aham, aham. Mas eu vou buscar amanhã na gráfica. Depois eu mando uma para Pacto. Pô, que bacana, feliz demais por você, parabéns. Ó, se der tempo de você mandar pelo WhatsApp, eu coloco a capa aqui na tela pra todo mundo já dar uma olhada e quando sair já comprar. Se você conseguir, pode me mandar no WhatsApp que eu consigo colocar na tela agora. Eu mando, claro Tá que eu bom? mando. Deixa eu buscar aqui. Bom, então é isso. O quarto passo. O terceiro passo eu falei das chamadas, nós vamos agora pro quarto passo. Quarto que é entrevista, né? Entrevista. É, Eu tenho uma coisa que eu queria falar para vocês sobre entrevista. Importante. Cuidado com os testes práticos. Primeira coisa que eu queria dizer. Meu, assim, as pessoas... Eu vou mandar aí para você, tá, Tibério? perfeito. As pessoas, elas costumam... Os clientes, eles ficam um pouco inseguros em relação às competências das pessoas. E eles querem fazer muitos testes, sabe? Teste para testar conhecimento, se a pessoa tem poder de raciocínio, como que a pessoa se sai. É válido, mas hoje é bem pouco funcional. A gente não usa mais tanto isso, não. Sabia? Então eu tomaria alguns cuidados na parte de entrevista. É a hora que o cara ele vai ficar muito nervoso. Ele vai ficar muito preocupado em querer responder certo, em dar certo, em ser o cara escolhido. Então, se você fizer pergunta ruim, você vai se frustrar porque ele não vai saber responder e você vai achar que ele não tem competência. E o olhar do headhunter é para a competência que vem depois da entrevista. É muito louco falar sobre isso. Que isso é uma dica, sabe? É muito louco. As pessoas falam, eu nunca tinha pensado nisso. É verdade. Então, assim, eu tô só buscando aqui. As entrevistas, você tem que tomar maior cuidado com as coisas que você pergunta. Você tem que ter um kit de entrevistas, de perguntas, que façam sentido para a vaga. Muito dono, muito gestor, querendo saber demais do candidato, acaba perguntando coisa que não faz sentido. E tem coisa que é melhor a gente não saber mesmo. A ignorância é mais feliz, entendeu? A gente, Clarice Lispector, né? Os ignorantes são mais felizes em alguns casos. Então, assim, é válido fazer teste? Mas não é. Você tem que estar preparado. Porque pode ser que você perca um baita de um talento porque ele ficou tão nervoso e ele não conseguiu se sair bem. Ou pode ser que ele te engane pra caramba no primeiro momento, na hora de dar a resposta que você quis ouvir, porque ele tem uma empatia alta e você não percebeu. E no dia a dia ele vai virar uma coisa que não, perdeu tempo, dinheiro e energia com ele. E outra, hoje tem muito conteúdo na internet, como se sair bem numa entrevista de emprego, né? Quais são as respostas esperadas, quais são os testes, enfim. Os caras podem ter treinado até pra digamos assim, pra te enganar, entre aspas, né? Você sabe que eu faço uma estratégia dentro desse site novo que a gente tem uma área lá que o cara grava um vídeo dele se apresentando. Como se fosse chamar cover letter, né? Que é a capa de apresentação. A carta de apresentação ele faz em vídeo. Que bacana, legal. É muito legal. E aí eu já na hora, do jeito como ele fala, se ele tem vício de linguagem, que tem uma outra coisa também nas entrevistas. A gente fica muito preciosista. Eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu odeio gente que fala errado. Eu não tenho problema com gente que fala gíria, com gente que fala palavrão, tá tudo certo. Mas gente que fala errado, eu não gosto. Entendeu? Porque eu acho que a pessoa não tem preparo pra ser profissional, entende? Pô, capricha, né? Não vai falar, eu vou estar ligando, eu vou estar fazendo. Tem uns vícios de linguagem que todo mundo sabe que é errado e tem gente que dói o ouvido. Entendeu? Então, assim, nas entrevistas eu procuro olhar para essas coisas. E, claro, técnica é sempre bom você verificar. Então, por exemplo, professor, a área técnica, é legal você colocar o professor a teste para ele dar uma mini aula.
não é só a parte teórica, né? Para venda, você dá umas 3, 4 perguntinhas muito simples, assim, sabe, para o cara fazer lá na hora, assim, o percentual de X, quanto que é o valor original, se eu der um X% de desconto, sabe, umas coisas que cliente pergunta, sabe, Sim. pequenos cases do dia a dia de dúvida de cliente, para de repente essa pessoa saber responder. Quebrar o padrão, né, Cris? Quebrar o padrão para ver como que ele vai sair, né? E assim, em entrevista eu olho um pouco a aparência. Veja, hoje a gente está lidando com os cabelos cor-de-rosa, os cabelos azuis, os cabelos verdes, coloridos, multicoloridos. Se sua academia tem cliente assim, não tem problema ter gente assim. Eu quebro alguns paradigmas também, sabe? Por exemplo, pessoas que fogem daquele padrão convencional, eu gosto de ter na empresa. Gordinho, sabe? As pessoas que estão fora do peso, porque as que estão fora do peso vão se identificar com o cliente fora do peso, que é um público que a gente precisa ter no nosso negócio para confirmar a nossa proposta de valor. Entendeu? Claro. Então, eu faço essa conta, sabe? Na hora dessas entrevistas. Então, eu desconsidero alguns mitos, entende? Na hora de entrevistar as pessoas. Eu me torno mais feliz na entrevista, porque eu não fico tão apegada e eu não frustro a expectativa do outro. Então eu contrato idosos. Aliás, tem um filme maravilhoso com aquela Anne Hathaway, O Senhor Estagiário. Nossa, perfeito. Filmaço. Fica a dica aí. Até tem um vídeo que eu costumo um filmaço mesmo. Compartilhar quando eu dou essa aula, né? Que o cara pergunta pro estagiário, pro senhor estagiário, aonde que você quer estar daqui a 10 anos? O cara fala, puta, quando eu tiver 80. Né? Sei lá aqui, né? De preferência vivo, né? Vivo. Entendeu? Então, as entrevistas tem que tomar um baita de um cuidado, que seria esse nosso quarto passo. Por exemplo, coisas como o que você gosta de fazer, quais são as suas experiências profissionais, me conta um pouco do que deu errado, o que deu errado, o que você faria para dar certo, de acordo com uma experiência vivida, sabe? Pergunta assim, meio, é um coaching, né? Sim. De interesse pelo cara, né? Sim. E Cris, eu li recentemente na Exame, bom, posso estar errado, pessoal, mas eu acho que foi no Exame, que as grandes empresas agora estão analisando as redes sociais dos candidatos. Isso, agora não, faz tempo. Isso, eu vi a matéria agora, acho que tem um mês, mais ou menos um mês e meio. Você também tem alguma dica, ou você também faz isso? É bacana, você realmente encontra o perfil e algumas particularidades pelo perfil das redes sociais? Olha, eu vou te falar uma coisa. Vai cair minha caneta. Eu vou te falar um negócio, Tibério. De preferência, eu não contrato se eu não olho a rede. Uau, e eu já vou avisando, eu detesto peito e bunda. Então, assim, diz muito, o ambiente virtual diz muito sobre você. Aquele cara que fica postando, uhul, sextou, tô fora. Essa hashtag é proibida aí na BrainFit. Não é bem-vinda. Bacana, legal, boa dica. Eu quero um cara que fica esperando a sexta-feira, eu quero um cara que fica esperando a segunda. Perfeito. Não tem ninguém escrevendo segundou. Aliás, estou lançando uma campanha do segundou. O cara que posta o hashtag sextou, ele tem a síndrome da vinheta do Fantástico, né? Qual? Ele entra em depressão, pô, segunda de novo, o cara não dorme de ansiedade domingo pra segunda, porque vai começar mais uma semana. Não, tudo bem, você fazer isso é legal, mas, cara, rede social pra mim é uma maneira que eu tenho de descobrir um pouco da pessoa. Diz muito a postagem. Até para aceitar. A gente tem perfil público, né? Então, para aceitar pessoas, eu filtro. Os caras, e tem muita pornografia na internet. Desculpa, gente, né? É verdade isso. As pessoas são muito loucas. É a realidade, não adianta a gente ficar... Tem muita coisa que não vai ao encontro dos meus valores, entende? É isso. Não quero dizer se está certo, se está errado, cada um faz o que quer, tá tudo certo, não tem problema, mas o que vai contra os meus valores eu não consigo entregar para o meu cliente. Como é que eu vou colocar um cara, por melhor que ele pode ser o melhor cara, como é que eu vou colocar um cara que não sabe se comportar na rede social? Ele não vai saber se comportar no ambiente físico. Verdade.
Então, assim, e é uma dor minha, eu digo, da Brainfit, tá? Bacana. É uma dor aqui. A gente toma muito cuidado, ainda mais por causa da geração, né, atual. Porque tudo que você fala pra eles se ofendem. É verdade, verdade. Eu brinco, né? Eu falo, galera, vocês vão ser adolescentes aos 70, então significa que eu vou ter que trabalhar até 100. Então, por favor, né? É uma galera complicada, mas assim, eu acho que eles são maravilhosos, eles têm talentos que a gente precisa saber enxergar e estimular. E se eles continuam com esse comportamento é porque não está fazendo sentido para ele. Então cabe a nós educá-los para a maneira como a gente quer. E também escolher aquilo que a gente quer dentro do nosso negócio, né, Tibério? Eu posso trazer quem eu quero para trabalhar para mim. Eu não quero uma pessoa que não se comporta adequadamente de acordo com os meus valores trabalhando para mim, então pronto, é gosto. Agora, eu curto. Ela não tem dinheiro. Eu curto as pontas, sabe? A minha visão é que enriquece muito, né? Você às vezes quebra o padrão, tem outras opiniões diferentes, enfim. É criativo, né? Traz criatividade, novas ideias, enfim. É muito. Lembrando que independente de cor, gênero, espécie, classe social, beleza, independente... Questão sexual, enfim. Cara, gente, por favor, nós estamos olhando para talento. Não importa isso. O cara é bom, é talentoso, é competente, é bacana, é leal, é próspero, quer crescer na vida, ele faz da vida dele o que ele quiser, mas tem coisas que se ele é um cara assim, na rede social não tá. Verdade, verdade. Cris, antes de você ir pro 5 e a gente já ir encerrando aí, já estamos com 1 hora, por incrível que pareça, de bate-papo. Como é bom, né? Como é gostoso e passou tão rápido que agora que eu fui perceber a noção do tempo aqui. Imagina. A gente tá com algumas participações aqui que a gente precisa responder, mas antes de você ir pro item 5, deixa eu colocar na tela então a capa do seu livro aí, pessoal, ó. Em breve você vai poder ter esse livro em mãos. Cris Santos, um business chamado Liderança. O que o líder nas empresas do setor fitness precisa saber sobre liderança de equipes. Pela editora Máximo, né? Madamu. A Madamu, porque como ficou pequenininho aqui eu não consegui ver. Madamu, editora Madamu. Então, a próxima semana já tá disponível? Já tá. Show de bola. Parabéns. Eu vou tentar fazer o lançamento, né? Ah, sim. Todo mundo me cobrando. Vamos lá, libera aí. Cris, então, vai pro 5 aí pra gente depois responder as perguntinhas e... Quinto passo é a seletiva propriamente dita, né? Então, que é a parte que exige maior responsabilidade da gente. É quem fica, quem não. É simples assim. Que é o momento da escolha, né? Vou namorar com esse, não vou namorar com esse. Entendeu? É exatamente isso. Então, assim, não usa a intuição para escolher candidato. Seletiva, cuidado. Presta muita atenção. O que a pessoa está te respondendo. Observa a linguagem corporal. Se você for um cara que estuda comportamento humano, melhor ainda, você vai ser um baita selecionador, porque o recrutador é diferente do selecionador. Tá? O selecionador, o headhunter é o cara que vê o talento, que é o hunter. O recrutador é o cara que busca o cara. E o selecionador fecha a proposta. Olha que legal. Fiz até um paralelo. Hunter, Farmer, Closer no processo seletivo. Então, o cara que vai fechar a vaga, ele tem um outro olhar. Ele não tem o mesmo olhar do cara que está buscando a pessoa. Essa é a grande sacada. Assim, se você é dono e você diz que você quer um cara azul e o seu coordenador te disser que laranja vai ser melhor, acredita nele. É isso. Entendeu? Entendi. Você dono fala, eu quero um cara azul. Você fala, se o teu coordenador falar, mas olha, azul não vai combinar por causa disso, e ele te der, ouve o cara e olha pro laranja. Entendeu? Porque quem seleciona tá vendo o que de verdade esse candidato, esse futuro candidato vai entregar. Você entendeu? O momento da seletiva é a parte crucial, é onde você fecha o ciclo do processo, tá? Depois dessa seletiva, o que é importante? Você dá os retornos e você dizer à pessoa que ela tem um período de experiência dentro da tua empresa e que
vai ser muito legal que dê tudo certo, mas que se não der tudo certo, vocês vão conversar daqui a tantos dias. Entendeu? Tem uma empresa que ela faz assim, ela contrata a pessoa e faz um período de experiência de 1 mês. Terminou esse 1 mês, ela chama esse novo colaborador e fala assim, ó, eu tô te oferecendo R$5.000 para você ir embora, você quer? E ela tem uma pesquisa que de todas as pessoas que eles contrataram, 3,5% das pessoas aceitaram. E essa empresa diz que foi o melhor dinheiro, o dinheiro melhor investido, porque você imagina se esse cara fica. Entendeu? Então a seletiva, ela é muito decisória. É onde você vai entender se vale a pena você colocar todos os seus esforços. E o dele também. É o período de namoro. Então, faz bem feitinho para você não correr o risco de contratar a pessoa legal em detrimento da pessoa boa. Perfeito, perfeito. Muito bom. É como eu falei no início, né? Tinha certeza que seria um conteúdo de valor mesmo. A Cris não tem essa de que não entrega. Entrega muito. Cris, vamos aqui então para as participações. Deixa eu colocar na tela aqui. A Verônica tá mandando o seguinte. Cris, sou gerente comercial de uma academia em Franca, São Paulo. E estamos passando por uma dificuldade muito grande de ter uma consultora na equipe. Já fizemos vários formatos de entrevista e, infelizmente, elas começam e passam um tempo, elas desistem. O que podemos fazer para acertar de vez e não ficar trocando a equipe, até mesmo porque essa troca não é bom para a empresa? Claro. A primeira coisa essa pessoa é de venda mesmo? A Verônica é gerente comercial, né? E ela quer contratar... Mas a pessoa que ela está dizendo... boa. É de venda? Porque pode não ser. A gente hoje no mercado de academia, a gente oferece pouca perspectiva de crescimento profissional no ambiente corporativo. Entendeu? Normalmente as nossas consultoras de venda ganham mal, não tem incentivos, ou tem, mas é muito pouco, e donos e gestores costumam reclamar um pouquinho disso, porque sai caro ter muita gente, sai caro separar, sai caro. Como eu não conheço o ambiente da Verônica, eu não posso... vou meio que dar um tiro no escuro. Mas a primeira coisa é saber se quem você está contratando tem perfil para fazer o que está fazendo. Não adianta contratar gente que não tem perfil para vender. Tá? Uhum. Que perfil é esse? Se a gente for falar de DISC, é aquela história dos 3 perfis de vendas, né? Mas um perfil, se for para gerar bastante resultado, dominantes e influentes, seja ele primeiro ou segundo, são sempre os que são mais agressivos, mais proativos e buscam mais. Então isso você tem que olhar. E oferecer uma perspectiva de médio prazo, não longo, médio prazo. Porque ninguém trabalha com uma luz que ela não consegue ver no fim do túnel. O ser humano não trabalha com meta longa. É bobagem isso. Tá? O ser humano é imediatista. Sabe? 5 passos de um processo seletivo saudável. Ponto. Ele quer saber uma coisa imediata. Ele não entende que tem 25 vezes mais passos e variáveis em cima disso, entende? Então, talvez o modelo, como quem você está contratando, talvez não tenha bem esse perfil, entendeu? E deixe muito claro o que você quer das pessoas. Sabe, aquele olho no olho, tete a tete, ó, aqui você vai trabalhar... por exemplo, se você é uma empresa que troca de meta no meio do caminho, tem que dizer, ó, eu tenho o hábito de trocar meta no meio do caminho. Tenho certeza que levanta todo mundo e vai embora. Agora, você pega e contrata o cara e faz isso. O cara não fica. Não fica. Então, tem essas variáveis, tá? Verônica, não sei se eu te ajudei, querida. Depois você entra aí, vem falar comigo, vai ser um prazer te receber. O André Moreira diz o seguinte: sempre acompanhei o trabalho da Cris e moldei meu processo seletivo em cima do conteúdo que ela disponibiliza. Posso dizer sem medo de errar que funciona bastante e as contratações são mais assertivas. Estamos em fase de treinamento de equipe com 4 estagiários e eles estão super empolgados. Disseram que só pela forma de contratar e treinar antes de jogar no salão já indica que a empresa é séria. Olha isso. Olha que legal. Você vê, não menti, né? A Cláudia Silva mandou o seguinte: as vagas para professores podem ser colocadas nas redes da academia? Tipo Instagram e Face ou só no site? Pode.
Pode colocar sim, usa as redes. Grava um vídeo, Cláudia. Se você é a coordenadora, grava um videozinho seu chamando para uma seletiva. Olha, eu sou a Cláudia, não sei qual é o seu cargo, não está dizendo aí, né? Mas, olha, eu sou a Cláudia, a gente está com vaga aberta aqui na academia e eu quero te convidar para participar do processo seletivo. Manda um currículo para a gente no e-mail tal, vai ser um prazer te receber. Olha que delícia. Show, bacana demais. Cris, deve sim, é legal. muito obrigado mais uma vez. Chegamos ao fim aí de mais uma aula, né? De 1 hora aí, 1 hora e pouquinho, de muito conteúdo. Queria que você deixasse aí para quem quiser acompanhar o seu trabalho, como o André, que já montou todo o processo em cima do seu conteúdo, olha só que legal. O que as pessoas têm que fazer? Qual o seu site, as redes sociais, enfim. Nossa, Ai, Tibério, você é demais, né? Vamos lá. Imagina. Vocês são demais. Vamos lá, o site é o www não existe mais, né? Mas beleza, é brainfit.com.br, brain de cérebro, fit de na medida. Eu tenho rhfit.vagas do Instagram. O Brainfit do Instagram é brainfit_oficial. O meu pessoal é Cris Santos, tudo junto, 2 S, B de bola, F de faca, o Brainfit, né? B de brain, F de fit, né? O Facebook também é Brainfit Oficial, a página. O meu pessoal é Cris Santos, aí tem que olhar lá, eu não sei exatamente. Eu tenho Twitter também. Agora, Tibério, eu posso compartilhar com você, se você me permitir. Eu tenho um cartão virtual que, se você quiser mandar para esse pessoal que está aí conectadinho, é só eles clicarem em cima dos íconezinhos, eu te mando. Perfeito, manda com eles agora, se você puder. Agora, manda aí que eu já coloco aqui nos comentários, perfeito. É um cartão virtual, ele é bem legal, é super bonitinho, foi feito por uma agência que eu adoro, são meus parceiros, a Harada, e eles fizeram ficou lindo, muito, muito legal. Vou mandar aqui para vocês, deixa eu só achar o bichinho. Mas se eu não achar agora, você consegue compartilhar depois ou precisa Consigo sim. Então tá bom. A gente manda para todos os inscritos, inclusive eu vou mandar o material do e-book gratuito, o pessoal baixar já do seu site aí. Aliás, o descritivo de cargos. Falando nele, Tibério, esse é um que ele é mais... eu brinquei, né? Eu coloquei 5, porque eu segmentei pelas áreas, mas são 7 cargos que tem lá, que tem consultor e recepção, professor e estagiário, sabe? Mas na verdade são 7 cargos, mas são 5 áreas, né? Assim, e esse é o mais enxuto, porque nesse eu coloquei valor, que é o que a gente tem visto, uma média salarial, tá? Eu não gosto da palavra média, eu gosto da palavra base. Então, a base salarial, e claro que varia, né? E a gente utilizou academias de porte médio, pequeno médio, tá? Não grandes. Grande é um pouquinho, varia um pouco. Mas a variação é bem legal para o pessoal olhar. E aí, se eles quiserem, tem a gente tem um funil, né? Aí o cara que se interessar mais, tem o outro e-book que é maior. Esse daí tem, acho que 15 páginas, 12 páginas, não sei, mas o outro tem umas 60 páginas. Que aí explica bastante coisa, é um grandão, é bem massivo. Legal. Esse você é vendido? Na hora que ele clicar nesse, ele já recebe um e-mail, se ele tiver interesse, ele já recebe o outro. Entendi. Ó, eu vou colocar agora cartão _ brainfit.pdf. Já vou disponibilizar aqui o endereço. Opa. Aqui. Eu nem sei fazer isso, eu só mandei pro seu WhatsApp. Perfeito. Ó, acabei de colocar nos comentários, então, pessoal, o cartão virtual, PDF. Pode clicar nesse link, já vai abrir direitinho aí todas as redes sociais e contatos da Cris. Opa, cadê eu? Aqui. O WhatsApp da Brainfit tá lá. O meu não tá, mas é só falar para a Marina que recebe, ela me encaminha, sem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum com isso. Perfeito. Então tá compartilhado aí nos comentários. Cris, muito obrigado então. Chegamos aí ao final de mais uma live. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Aqui, opa, achei. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Foi. Opa. Aí, agora sim. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que amanhã nós temos a Carol Rocha falando sobre gestão na prática para quem não tem prática. E na quinta
o novíssimo método Matrícula Infalível do Daniel Boanerges, tá? Então a gente tem um material que ele vai falar sobre funil, vai falar sobre quebra de objeção, muito legal. A você que ficou até aqui, o nosso muito obrigado, tchau e até o próximo webinar. Valeu, Cris, brigadaço, tchau, tchau. Muito obrigada, um abraço, beijão, tchau. Tchau, valeu.